Amados, eu gostaria de falar para vocês que esse tempo nosso aqui é um tempo muito precioso. De certa forma, eu já estudei isso um pouco com um grupo na minha casa. Claro que cada vez que a gente entra nele, o Senhor nos acrescenta um pouco mais, o Senhor nos dá um pouco mais, né? Então, a gente vai é, acrescentando, e eu mesmo sou muito enriquecido com tudo isso aqui. Como a Geisa diz, nunca é a mesma coisa, né? E realmente muito diferente. Mas eu queria desfazer uma expectativa que possa haver. Alguns irmãos, quando olham para o Apocalipse, fazem a associação com assim, uma catástrofe, né, de final dos tempos. E como eu já falei no nosso último encontro, o Apocalipse é uma literatura, né? É um livro que significa revelação, e ele espelha uma literatura judaica, a literatura apocalíptica, que é caracterizada por símbolos, visões e um elemento profético. Então, assim, minha preocupação hoje aqui não é ficar colocando, situando o momento que nós estamos vivendo com a palavra, mas é exatamente ao contrário, é abrir a palavra para que nós entendamos a palavra e, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente consiga se situar e saber para onde a gente vai, né? Eu sei que há uma ansiedade muito grande, principalmente em épocas como essa, né? Quando nós tivemos aquela situação das luas, como é que chama? As grandes luas, né? As luas vermelhas, todo mundo ficou naquela expectativa. Eu me lembro também do alinhamento dos planetas, e aí fica todo mundo querendo achar onde é que está isso. E, na verdade, o que nós estamos propondo é um estudo indutivo no livro de Apocalipse. O que a gente vai vendo é que, à medida que a gente vai estudando, a gente vai se identificando e se encontrando com o tempo que a gente está vivendo hoje. Então, eu não tenho resposta para todas as perguntas, também não tenho a preocupação de ter, né? Eu queria só estudar a palavra. Agora, à medida que a gente estuda, algumas coisas podem vir. Então, eu posso responder, talvez, como vocês mesmos podem responder, algumas coisas que já passaram, mas aquilo que está por vir é bem o que Jesus falou para os discípulos, né? A respeito daquela hora, nem o filho sabe, só o pai, né? Então, ele deu algumas dicas, né? Lá em Mateus 24, para que a gente tivesse apercebido. O propósito do Senhor não é nos dizer quando é que as coisas vão acontecer, mas é nos manter vigilantes, atentos e identificando os tempos e as épocas com esperança no nosso coração. Então, eu gostaria de começar, talvez alguns não estavam aqui na terça-feira, então só dar uma revisãozinha assim, bem de 5 minutinhos, né? Lembrando que o Apocalipse é uma literatura é um tipo de livro que se caracteriza por uma literatura específica, que é a literatura apocalíptica. Ela é caracterizada por símbolos, visões, por um elemento profético, não obstante não ser um livro, uma literatura profética. Ela tem um elemento profético dentro dela. Então, nem todos os profetas têm visões dentro dos profetas, dos livros proféticos. O Apocalipse, toda a literatura apocalíptica tem visões, tem aquele cenário misterioso que vocês identificam muito também no livro de Daniel, porque Daniel também é uma literatura apocalíptica. Aliás, como eu falei da última vez, Daniel não é considerado um livro profético. É um livro que está classificado na literatura judaica dentro de escritos e não dentro dos profetas, né? A Bíblia judaica ela está dividida em lei, o Pentateuco, os profetas e os escritos. E Daniel está nos escritos. Na nossa Bíblia, ele está dentro dos profetas e é um dos profetas chamados profetas maiores, por causa do tamanho do seu livro. Então, a nossa divisão é um pouquinho diferente, certo? A ordem também dos livros com a Bíblia hebraica é um pouquinho diferente. Então, literatura apocalíptica é um tipo de literatura. O contexto que nós estamos vendo aqui é o contexto da 96, aí, finalzinho do primeiro século, quando o Império Romano está subjugando todo... É o grande império da época. Nós sabemos que o Império Romano ele não foi um império
que dominou a cultura, ele dominou militarmente, mas a força ainda era do Império Grego, né? Quando a gente for lá em Daniel, a gente vai dar uma passadinha em Daniel mais à frente, a gente vai ver ali na visão de Daniel os impérios, né? O Império Assírio, o Império Babilônico, que veio depois do Assírio, o Império Medo-Persa, que é hoje o Irã, né? Depois nós temos o Império Grego, Alexandre o Grande, né? Grande conquistador, e a seguir o Império Romano. O Império Romano foi um dos últimos destes grandes impérios. Depois o Império Romano ele se dividiu em 4 pequenos impérios, e aí entrou um desses lados aí que caminhou para o Império Turco-Otomano, e vemos as cruzadas, né, já o cristianismo já em evidência, e alguns até acreditam que o Império Turco-Otomano, que é onde está ali o mundo árabe, possa vir a ser o império, a força opositora que vai nos trazer, digamos assim, um anticristo. Porque nós vamos ver isso mais na frente, que o Apocalipse ele fala de 2 bestas. E ali tem 2 formas, que é a forma política e a forma religiosa. E quando você olha hoje para o mundo islâmico, você vê nitidamente isso. Um império religioso. Então, alguns acham isso. Mas, já aí na década de 70, 80 e tal, alguns achavam que era a Rússia ou a própria China e que fazia essa identificação. Hoje, com essa situação aí do coronavírus, tem muita gente já voltando a pensar novamente que a China e a Rússia vão ser os 2 grandes impérios que vão se levantar aí para o governo mundial. Bem, voltando aqui para o Apocalipse. Então, o império que está ali no contexto do Apocalipse é o Império Romano, certo? E os cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo mortos pelo imperador romano, eles estão exilados, João, inclusive, está exilado na ilha de Patmos, muitos irmãos morreram, muitos irmãos deram a sua vida, foram entregues aos leões. No tempo do imperador Nero, cristãos foram usados como tochas incandescentes, foi terrível mesmo, né? Então, é uma situação bastante dolorosa. E então, João ele está exilado, né? Então, nós podemos ver isso aqui na introdução do livro, que diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e ouvem, e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Irmãos, eu queria só destacar esse versículo 3, todo tempo na Bíblia, todo tempo na Bíblia. Se você pegar Mateus capítulo 7, a ênfase é ouvir, né, e guardar, ouvir e praticar. Sempre. Não basta ter conhecimento intelectual, ter assentimento intelectual, nós precisamos ser práticos. O reino de Deus é feito de prática. A Bíblia compara aquele que edificou a casa sobre a rocha com quem edificou a casa sobre a areia. Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 7, e ele fala que o homem que edificou a casa, aqui compararei, né, a um homem que edificou a casa sobre a rocha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, e o que edificou a casa sobre a areia, que ouve, mas não pratica. Então, todo mundo ouve. Ouvir a palavra de Deus é uma boa coisa, mas não é tudo. Então, eu queria dizer isso. E aqui diz, bem-aventurados que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Essa questão do tempo próximo, o tempo próximo na cronologia bíblica não é o nosso tempo próximo. Como eu falei, em breve vai acontecer, né? As coisas que em breve vão acontecer, nós temos que entender que eu não sei se vocês entendem assim, a palavra escatologia, né? A palavra escatologia, escaton, no grego, quer dizer últimas coisas. E logia vem de logos, palavra, ou estudo. Então, é estudo das últimas coisas. E quando é que se entende que começaram as últimas coisas? O escaton, esse tempo das últimas coisas, começou com a primeira vinda de Jesus. Então, a partir dali, nós estamos num grande escatom.
De lá para cá já tem 2.000 anos que nós estamos vivendo os últimos dias. E esses últimos dias, inclusive, é como se o relógio de Deus tivesse parado. Imagina que o relógio de Deus é contado com Israel, parou, entrou a igreja, o relógio de Deus está parado, e ele vai voltar a funcionar quando Israel voltar à cena, quando Israel reconhecer a Jesus como Messias. Então, esse tempo aí é um tempo que não podemos assim marcar como um tempo de 24 horas, 365 dias ao ano. Não, esse é o tempo nosso, é o Cronos, de onde vem cronômetro, né? De onde vem o relógio nosso. O tempo de Deus chama Kairos. Kairos é um tempo que não se conta, não se mensura dessa forma. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O presente, o passado e o futuro, para ele, são absolutamente a mesma coisa. Ok? Ele está tanto no ontem como está no amanhã. Ele não sabe somente o amanhã, ele está no amanhã. Deus tem um grande hoje, Deus vive um grande agora, né? O agora de Deus, né? Então, por isso, quando a gente fala em breve, nessa questão do tempo, a gente tem que mensurar bem isso aí. E aí diz assim, João, versículo 4, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Uma pausazinha também. Nós falamos sobre o significado dos números. Claro que nem tudo é exatamente como eu coloquei, existem outras vertentes, outras interpretações, mas o que a gente está procurando é dar linhas gerais para que os irmãos possam estudar mais a palavra. Tudo que eu desejo de todo o meu coração é despertar em cada um de vocês uma sede pela palavra, pela intimidade do Senhor, e não amar este mundo, amar ao Senhor, esperar a volta do Senhor. Eu creio que hoje mesmo estava pensando isso e no meu espírito estava assim, Daniel, de fato, você ama a volta do Senhor, você está aguardando a volta do Senhor, então eu refaço a pergunta para vocês também. Vocês estão aguardando a volta do Senhor? A gente deseja a volta do Senhor de verdade, ou a gente sabe e tal, sabe que era uma coisa boa, mas ainda estamos agarrados às coisas deste mundo. Então, nós precisamos ser movidos por essa palavra. E eu peço ao Espírito Santo que acenda essa chama no coração de todos nós. E ele diz, então, dos 7 espíritos, né, que se acham diante do seu trono. Essa ideia não é porque tem 7 espíritos lá, mas está falando dos 7, lembra? 4, a perfeição cósmica, e 3, a perfeição divina, 7, a perfeição no mais alto grau. Então, é do espírito perfeito que está diante do trono de Deus. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu, aqui é a palavra que nós falamos da outra vez, nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, para ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, esse Deus todo-poderoso que está sentado no trono, que tem o domínio da história, que tem o controle de tudo, que está ali, como dizem os 7 espíritos, né? O espírito de sabedoria, o espírito da perfeição, e Jesus Cristo, a fiel testemunha, o seu Filho, o primogênito dos mortos, ele nos constituiu o reino e sacerdote. Então, nós somos os sacerdotes, estamos sendo preparados para reinar com ele, e somos os sacerdotes desta época. Pedro diz isso, todos conhecemos o texto, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós somos raça eleita, sacerdócio real. Né? Eis que vem com as nuvens, esse é o tema. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, e até mesmo quantos o traspassaram. Todos verão a volta do Senhor, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Hoje, meditando neste texto, o Senhor me falava que a volta do Senhor é um tempo de gozo para nós, mas é também um tempo de lamentação. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, quando nós vemos coisas como estamos vendo agora sobre o coronavírus, se não é agora, está nos preparando. São sinais de que o dia está chegando. E a gente está aí, é um vírus, digamos, não estou querendo parafrasear aqui o presidente, né? Mas é um vírusinho, né? E já está todo mundo apavorado. Imagina a volta do Senhor, né? Então, certamente, amém, isso é certo. Eu sou o alfa e o ômega, né?
O alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega, a última letra. Então, ele é o início e o fim, o primeiro e o último. E diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja, agora, Jesus é colocado na mesma condição, no mesmo status do Pai. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, quem é, que era e que há de vir? Jesus. E ele também é o Todo-Poderoso. Então, ele não é só a fiel testemunha, ele não é só o primogênito dentre os mortos, mas ele é Deus. Né? Então, Jesus é Deus e ele tem tudo sob controle, ele está em perfeita sintonia com o Pai. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, neste momento aqui, João está ilhado por causa do testemunho, ele está preso. Né? Lembram, Atos capítulo 12, Pedro e Tiago também estavam presos por causa do testemunho de Jesus. Nós lemos também em Atos, Paulo e Silas com os pés presos, com grilhões, e cantando louvores ao Senhor lá em Filipo. Né? Se converte e tem toda aquela experiência linda e maravilhosa. Então, muitos cristãos estão passando por sofrimento. Eu recebi recentemente um vídeo de um irmão, acho que Rubinho me mandou, sobre a igreja na China. Né? A China não produz só coronavírus, não, ela produz cristãos, produz gente de qualidade, uma igreja tremenda. Né? Tem irmãos lá que tem congregação de 100 mil, é uma igreja forjada no sofrimento. Né? Então, ele está lá. O fato de João estar exilado em Patmos foi, de certa forma, um fator preponderante para os cristãos, porque a forma de escrever é completamente diferente do Evangelho das Cartas. Estou revendo ainda o que falei da última vez. Lá ele tinha ajuda, ele estava solto. Aqui não, ele está preso e ele escreve pensando em hebraico. Então, a gramática e toda a escrita do Apocalipse é muito divergente das cartas e do Evangelho. Por isso, alguns tiveram a dificuldade de aceitar a carta e depois de aceitar a autoria de João. Se pensou num João presbítero que poderia haver, mas hoje todos temos o consenso que esse João aqui é o João do Evangelho, das cartas, é o João que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus, o discípulo amado, e ele está agora simplesmente preso aqui. Achei-me em espírito no dia do Senhor, versículo 10 estou, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Veja, sempre o número 7, né? É claro que o 7 é representativo, mas, de certa forma, é como se o Senhor aqui também estivesse falando a uma igreja física. E nós falamos na última vez que o elemento profético, ele tem como é que eu vou dizer, toda profecia, ela tem um momento histórico em que ela se cumpre e ela tem também uma visão mais extensa do que o momento histórico, uma visão eterna e gloriosa. Então, essa mensagem, de certa forma, essas igrejas existiram, elas são para essas igrejas locais, que são, de certa forma, as colunas e a base ali da Ásia Menor. Essas igrejas estão na Ásia Menor e ali foram, de certa forma, algumas delas evangelizadas e nasceram ali com as viagens missionárias de Paulo, mas temos, inclusive, a carta aos Efésios, mas elas também representam algo mais adiante, podem representar, muitos estudiosos creem, que representam momentos da história da igreja ao longo de toda a história. Então, a igreja de Éfeso é real, a de Tiatira é real, de Filadélfia é real, a de Laodiceia, inclusive, existe uma carta que não é considerada, não está no cânon sagrado, é uma carta de Paulo à igreja de Laodiceia, que alguns acham que ela está incluída dentro da carta aos Coríntios, outros entendem que ela está fora, porque Paulo recomenda que fosse lida a carta aos Coríntios, se não me engano, aos Laodicenses. Então, as cartas, elas eram lidas
trocadas e lidas, né? Então, por exemplo, os coríntios recebiam a carta, eles não ficavam com elas, não, eles divulgavam, porque aquilo era edificação para toda a igreja. Eu não sei quantos conhecem a história do irmão André. Não sei se vocês já ouviram falar do irmão André. O irmão André foi muito divulgado o ministério, agora estou confundindo com o Portas Abertas. Não, Portas Abertas. Acho que é o Portas Abertas. Estou talvez misturando com o irmão Richard Wurmbrand, que é sobre os mártires. Então, o irmão André é do Portas Abertas. Ele era conhecido como contrabandista de Deus. André é um pseudônimo dele, para ele não ser identificado. E ele entrava na cortina de ferro, no mundo comunista, com bíblias e evangelizava. Esse homem foi um baluarte da fé, foi uma coluna. E ele não podia ler a Bíblia. Como é que ele ia chegar lá numa congregação e dizer assim, olha, gente, eu vou ler a Bíblia aqui, abram aí na carta e tal. Então, ele chegava nas congregações e dizia assim, meus irmãos, eu tenho uma carta aqui que eu gostaria de ler. É uma carta de um irmão nosso, ele nos mandou, né? Então, eu vou ler aqui uma carta, não sei quantos conhecem o irmão Paulo, o irmão Pedro, né? E assim ele lia para as igrejas as cartas, como nós fazemos hoje. Então, já se fazia isso naquela época. Então, essas igrejas, na verdade, elas existem, elas estão ali, tá certo? Estou tentando aqui acompanhar um pouquinho mais. E diz assim, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltei e vi 7 candeeiros de ouro, no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem. João olha para os candeeiros e vê um semelhante a filho do homem. Quem é filho do homem? Jesus, com vestes talares, vestes que vão até o pé, e cingido à altura do peito com uma cinta de couro, essa cinta de ouro, essa cinta de ouro, ela provavelmente serviria de suporte para uma estola. Ali tem meio que uma veste sacerdotal, né? E nessas vestes, os sacerdotes traziam muitas pedras preciosas, né? Vocês podem ver isso lá em Êxodo capítulo 28, nós já vamos ler lá. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã. Aqui tem um termo que eu já falei lá atrás, como, semelhante, né? João, lembre-se, ele está tendo uma visão, e ele está descrevendo algo que ele não conhece, ele não pode ver. Então, o que ele usa? Ele usa uma linguagem analógica. Ele diz, como um alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. O bronze era, naquela época, o material mais resistente, mais, né, vocês conhecem a história aí devido das épocas todas, né? Então, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como eu vou descrever a voz? Como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. O Alfa e o Ômega, vivo pelos séculos dos séculos, tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que não são, as que hão de acontecer depois desta, e conta os mistérios das 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A cada igreja, eu queria destacar isso aqui. Então, voltando um pouquinho, eu achei que seria importante a gente falar. Eu não pude estudar profundamente, mas dei uma vista nele, e até já havia conversado sobre o que o vídeo, em parte, trata com o Tiago, quando a gente pensa lá em Mateus 24, né? É um vídeo que trata de Mateus capítulo 24. Está travando muito? Deixando para ouvir? Ou é só... Pode continuar, Daniel. Ok, então, só voltando um pouquinho lá em Mateus capítulo 24, nós temos uma situação que exemplifica a questão que eu falei do elemento profético. Que lá em Mateus 24, Jesus está passando lá perto do templo, e os discípulos falam da grandeza do templo, e Jesus fala, vocês não veem isso aí, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E os discípulos fazem 3 perguntas a Jesus. Quando se darão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Eu sei que alguns irmãos tentam
entender a resposta de Deus e distribuir. Aqui Jesus está falando de Jerusalém, aqui ele está falando da volta dele, e aqui ele está falando da consumação dos séculos. É possível a gente ver essa ênfase? Eu creio que sim, mas para mim, a grande mensagem é que essas coisas estão além, e ele fala isso com clareza, né, quando diz, quando vier aqueles dias, e essa destruição já aconteceu, foi no ano 70 da nossa era, né? Então, quando vier essa destruição, os que tiverem, fujam para os montes, ai daquelas que estiverem grávidas, está falando da destruição de Jerusalém. Mas a destruição de Jerusalém e todo aquele sofrimento é um tipo, é um protótipo, é um modelo também do que haveria de acontecer no final dos tempos. Então, Deus é muito didático, Deus vai como que repetindo a história. Então, já tenho falado isso nas nossas reuniões físicas, né? De que Deus vai fazendo modelos. Por exemplo, o casamento de Adão e de Eva é um tipo do casamento de Deus com a igreja, assim como os nossos casamentos são tipos do casamento do Senhor. O cordeirinho é um tipo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O tabernáculo e o templo é um tipo da igreja. E assim vai. Então, a destruição de Jerusalém é um tipo, ali os acontecimentos, os sofrimentos daquela época, tanto que Jesus emenda, ele entra ali com o abominável da desolação, que é mais ou menos uma figura ali do anticristo, e ele dentro da linguagem de Daniel, da linguagem apocalíptica de Daniel, e ele dá esse salto, pega a mensagem de Daniel, joga ali dentro da destruição de Jerusalém e chama para o final dos tempos. E aí ele diz que não haveria uma perseguição, um sofrimento tão grande quanto o que houve naquela época. Se nós olharmos ao longo da história, nós já tivemos sofrimentos grandes quanto os daquela época, talvez. Por exemplo, se olharmos para o Holocausto, quando cerca de 6 milhões de judeus morreram, né, no Holocausto, então, é claro que estava se referindo ali ao final dos tempos, à grande tribulação, cujo tipo é aquela situação. Então, mas o nosso estudo aqui não é de Mateus 24, e por isso eu não vou me ater lá. Quando precisar, nós recorremos a Mateus 24, quando precisar, nós recorremos a Daniel, quando precisar, nós recorremos a outros textos, a Romanos, mas nós estamos aqui estudando Apocalipse. O livro de Apocalipse é um estudo indutivo. Então, o que é um estudo indutivo? É um estudo que você vai lendo a Bíblia e vai inferindo as verdades, tirando as verdades do texto bíblico. Isso é diferente de um estudo temático. Quando você vai fazer um estudo temático, você fala, vamos estudar sobre a segunda vinda de Jesus. Aí você põe lá a segunda vinda, e aí você pega todos os textos na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, que falam da segunda vinda. Não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo um estudo do Apocalipse, ok? Então, só para frisar isso aqui. Por exemplo, agora, quando fala aqui das vestes, eu gostaria de só dar uma passadinha lá em Êxodo capítulo 28. Êxodo 28, quando vai falar das vestes dos sacerdotes. Já acabei de ler o primeiro capítulo, já está me perguntando aqui. Capítulo 28 de Êxodo, versículo 15. Eu não vou ler tudo, mas só para vocês terem uma ideia, vocês podem ler depois de 15 a 30. Diz assim, farás também o peitoral do juízo, isso é a veste do sacerdote, como Deus está ordenando a Moisés que deveriam ser as vestes sacerdotais. O peitoral, conforme obra da estola sacerdotal, farás de ouro. Vamos voltar lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. E cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Olha lá. Olha a veste sacerdotal. Com a cinta de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido farás. O seu comprimento de 1 palmo a sua largura, colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem do sárdio, topázio, carbúnculo será a primeira ordem. Tem estudos, inclusive, na internet, muito interessantes sobre essas pedras. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel.
12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas com sinetes, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Para o peitoral fará as correntes com cordas. Ou seja, o sacerdote trazia as tribos, as 12 tribos, no seu peito. Olha que bacana, né? Claro, quando eu falo da internet, fica atento, porque também tem muita coisa, muita inferência, as pessoas pegam e aplicam e tiram mensagens indutivas, que necessariamente não é exatamente o que o texto está querendo dizer. Não significa que não seja verdade, né? Mas significa que às vezes pode não ser a primeira interpretação, ok? Então, voltando aqui. Então, Jesus está lá, né, vindo assim, de uma forma fantástica, e parece que João não tem dificuldade de reconhecer. Por isso ele logo se prostra, né, e se queda diante de tamanha grandeza. Ele nunca viu um sacerdote, nunca viu alguém semelhante àquilo que ele está vendo, né? Então, um outro ponto sobre as pedras, eu queria enfatizar isso. Gênesis capítulo 2, versículo 12. Gênesis 2, 12. Tá? Gênesis 2, somente este versículo, que diz assim. Lá no Éden, né? Vou pegar do 10, né? Pra gente, só para contextualizar. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio, a pedra de ônix, olha lá, descrevendo a riqueza do Éden. Quando você vai lá no Apocalipse, no final do livro de Apocalipse, e você vai ver a Nova Jerusalém, você vê também descrição de pedras preciosas. Não vou ler o texto aqui agora, Apocalipse capítulo 21, de 19 a 29, você vai ver essas ordens dessas pedras que estavam lá no Gênesis, que estão na roupa do sacerdote e que está agora na Nova Jerusalém. É fantástico isso, porque a Bíblia é o livro da história de Deus. A Bíblia é um livro que ela começa preparando, mostrando como é tudo lá no começo e vai até chegar lá no final, no Apocalipse. Então, eu digo que a Bíblia é um romance, é o livro que trata do casamento de Deus. Desde o momento que ele criou a sua noiva, estabeleceu todas as coisas, criou a sua noiva, e agora ele está preparando e vai contando essa história até o dia das bodas do Cordeiro. Então, essas pedras são vistas na Nova Jerusalém também. As pedras mostram do Gênesis ao Apocalipse. A gente também falou um pouquinho, mas eu quero dar agora um pouco mais de ênfase. A natureza da obra que Deus está realmente interessado em construir. Entre o Gênesis e o Apocalipse, vemos vários ângulos da nossa história e também vemos as tentativas de Satanás de fazer falsificações de tijolos, que representam o esforço humano. Como é que era feito o tijolo? Lembram lá no Egito, quando os filhos de Israel eram escravos, então eles tinham que juntar palha e tal para fazer tijolos, né? Então, quando nós nascemos de novo, quando nós encontramos a Jesus, quando nós tivemos a obra redentora de Cristo em nossa vida, nós somos transformados de barro em pedras preciosas, ou em pedras sobre a pedra angular que é Cristo. Cristo, Pedro diz que ele é a pedra angular, a pedra de esquina, e nós estamos sendo edificados como pedras vivas. Essa expressão de Pedro é muito fantástica. Pedras vivas, né? A igreja são pedras vivas que estão sendo edificadas sobre o fundamento que é Cristo. A cidade, o edifício de Deus, então é edificado de pedras vivas muito preciosas. Enquanto as imitações de Satanás, como a cidade de Enoque, como Babel, como as pirâmides do Egito, todas elas são de barro, palha, tijolos, isso é do esforço humano. O que de fato interessa ao Senhor aqui não é madeira, palha e feno. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 9 a 15, né? Paulo diz que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Então, o fundamento, a pedra angular, Jesus. Mas cada um veja o que edifica sobre esse fundamento. Ele disse ouro, prata ou pedras preciosas, ou madeira, palha e feno. Cada um vai receber segundo aquilo que edificou. O propósito de Deus é ouro, prata e pedras preciosas. É isso que interessa ao Senhor. O nosso melhor
o melhor que produzimos, ainda assim é barro. E não tem proveito na casa de Deus. Na casa que Deus está edificando, somente o que Ele mesmo faz em nós é que tem valor. Então, toda a obra de Deus entre o Gênesis e o Apocalipse diz respeito a esta casa, a este edifício, ou seja, que também lado de pedras vivem para Ele. Por isso ela é uma cidade. Falei sobre tudo que Deus está edificando, são pedras vivas, ok? E que o nosso melhor é barro. O nosso melhor é tijolo. E que pegaram quando eu falei sobre 1 Coríntios capítulo 3, de 9 a 15? 1 Coríntios 3, de 9 a 15. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ok? Então, ninguém pode lançar outro fundamento. Ok. Legal. Responda no chat que eu vou vendo aqui também. Se tiver ruim, me falem. Então, ninguém pode lançar outro fundamento. O fundamento é Jesus. O que a gente fez para lançar Jesus? Nada. Isso é graça. Então, essa salvação do Espírito, nós recebemos por graça. Quem fez tudo? Ele. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Né? Ali no versículo 5, diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Ou seja, nós não fizemos nada para essa salvação, mas para a salvação da alma, para a santificação, para a edificação da Jerusalém celestial. Aí é nossa função. Paulo diz que ninguém pode lançar o fundamento, mas sobre esse fundamento, cada um veja o que edifica, se ouro, prata ou pedras preciosas, ou madeira, palha e feno. Madeira, palha e feno é esforço humano. Ouro, prata e pedras preciosas é obra de Deus em nós. Então, nós somos cooperadores de Deus. Nós estamos ali para cooperar com o Senhor, ok? Então, toda a obra do Gênesis e Apocalipse diz respeito a essa construção da Nova Jerusalém. No Apocalipse, no final do Apocalipse, ali, a partir do versículo 13, nós vemos a tentativa do diabo de começar a imitar a construção de Deus, mas será cabalmente destruída. Aí você entra no capítulo 13, quando surge a besta, né? Besta que vem do mar, da terra, e vai avançando lá até o capítulo 19. Então, ali, quando o Senhor, então, prende a Satanás e começa o seu reino milenar na terra, de 1000 anos. Então, até ali o diabo vem tentando falsificar. E isso ele já faz hoje. O diabo é um grande falsificador. Né? E interessante, né? Se vocês virem a descrição de Lúcifer, lá em Ezequiel, em Isaías 24, se eu não me engano, ele também fala que ele era o querubim da guarda, e ele estava cheio de pedras preciosas, ele era muito rico, ele era muito bonito, né? Então, você vai vendo que, por causa da sua destituição, ele agora tenta falsificar uma obra de Deus. E ele está tentando, digamos assim, minar a obra do Senhor, desqualificar o rei Senhor. Então, ele falsifica muitas coisas. Parece que é verdade, mas não é. Okay? Mas ele será destruído e a construção ficará linda, maravilhosa, porque é a obra do Senhor. O livro, então, a quem se destina esse livro? Então, esse livro, como nós vimos agora, assim, entrando um pouco nas 7 igrejas, ele se destina às 7 igrejas da Ásia, que nós entendemos serem reais, mas devemos nos lembrar que, como toda profecia, tem um significado para eles, mas também para os cristãos de todas as épocas. Então, tem uma palavra para aquele momento local, as coisas que em breve vão acontecer, mas também as coisas que estão acontecendo no escatom ou no kairos de Deus. Então, nós temos isso traz muita confusão na interpretação do Apocalipse, porque tem aqueles que defendem que o Apocalipse praticamente já se cumpriu, só restando lá o finalzinho, porque o Apocalipse foi escrito para os cristãos primitivos que estavam em grande sofrimento e João, então, estava dando a eles uma mensagem de conforto da vitória do Senhor. Já outros acham que não, que o Apocalipse é todo futurista, ele vai todo acontecer, que aquilo é tudo símbolo e tal, e vai acontecer. Irmãos, eu creio que a verdade está entre um ponto e outro, né?
é verdade que se aplica aos cristãos primitivos, mas se aplica à igreja de todas as épocas. Então, olhando, de certa forma, tem uma mensagem para a igreja, por exemplo, começando aqui pela igreja de Éfeso, no capítulo 2. Mas vamos ler aqui o capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Bem, algumas considerações aqui que eu gostaria de fazer. Primeiro, características gerais para todas essas cartas, para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O Senhor, quando fala a essas igrejas, ele primeiro faz um elogio, depois ele faz uma queixa, depois ele faz uma correção, depois ele tem um julgamento para ela e depois ele tem uma promessa. Essas 5 características estão praticamente em todas as palavras das igrejas, exceto para a igreja de Filadélfia, que não há uma correção. Todas as outras têm. Então, essa é uma característica do Senhor. E eu aqui acho que tem uma lição para nós. Toda vez que vamos exortar alguém, primeiro devemos chamar e falar as coisas boas. É assim que o Senhor faz. Lembra como Jesus fez com Pedro? Ele chamou Pedro e não foi chegando, Pedrão, eu falei para você que você ia me negar, né? Chamou Pedro, viu? Foram comer um peixe juntos e tal. E lá no meio daquela conversa, ele disse: Pedro, você me ama. Então, assim, esse é o nosso Deus maravilhoso. Toda a exortação de Deus tem essa carga. E nós precisamos aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. E nós vamos achar descanso para as nossas almas. Perdão, irmão, se eu não estou sendo humilde e manso com vocês, me ajudem a ser, né? Creio que o Senhor está me ensinando ainda. Temos até a eternidade para isso. Então, nós temos aqui todas essas mensagens, né? Uma outra característica é que ele sempre se apresenta com as características do primeiro capítulo. Então, ele diz assim: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Característica essa que ele já citou no primeiro capítulo. E se você for lá na igreja em Esmirna, você vai também ver lá, ele diz: aquele que esteve morto, ele também falou isso, mas voltei a viver. Quando vai lá em Pérgamo, versículo 12, diz: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, as mesmas características que estão no capítulo 1, ele está dizendo: sou eu, é ele quem está falando. Ele repete essas características e aplica a cada necessidade. Então, esse é o Senhor, né? Aliás, eu esqueci de falar aqui com vocês que os versículos 19 e 20 do capítulo 1 não carecem, não precisam de interpretação, porque eles se auto-interpretam. Voltar um pouquinho aqui. Versículo 19 e 20 do capítulo 1. Escreve, pois, as coisas que vistes, que são e que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas e as estrelas são os anjos. Muito se pensou que os anjos podiam ser os pastores, os presbíteros, e assim se falou. Irmãos, eu creio que aqui é uma palavra de anjo mesmo, né? Nós não temos essa visão complexa que o mundo espiritual tem, mas nós entendemos que há anjos que são reservados para funções específicas, inclusive os anjos caídos. Os anjos caídos, eles têm, inclusive, região que eles podem atuar. Lembra quando Jesus expulsa os demônios do endemoniado gadareno? E ele
Eles falam, por favor, não nos mande para fora da região. Deixa que a gente vá para aqueles porcos ali. E Jesus não permitiu e eles entraram nos porcos e os porcos se precipitaram. Porque eles são destinados àquela localidade. Então, assim, eu creio que Deus também tem anjos que cuidam. A Bíblia fala de anjos que são agentes ao nosso serviço. Ok? Porém, a Bíblia não é um livro para anjos. Então, os anjos entram e saem na Bíblia. Eles são personagens, digamos, coadjuvantes. O personagem principal é Cristo. E o personagem secundário é a igreja, que é a esposa do Cordeiro, está sendo preparada para tal. Então, o que o Senhor está falando aqui à igreja de Éfeso? Aí ele diz, eu conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Pode ser, havia isso lá em Éfeso? Certamente havia lá em Éfeso. Homens, apóstolos que estavam se levantando e que não eram apóstolos. No tempo, João mesmo, na sua epístola, deixa-me abrir aqui para os irmãos, no capítulo, na terceira carta de João, só tem um capítulo, no versículo 9 ele diz assim, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Olha, uma oposição, um cara que está lá se dizendo apóstolo e líder. Paulo fala muito sobre algumas oposições também, né? Quando ele fala, por exemplo, de Alexandre foi um cooperador, mas que se desviou. Ele fala assim, Alexandre, o latoeiro, tem me causado grandes males. Então, havia homens que se faziam passar por apóstolos. Algumas cartas de Paulo tem que defender que ele é apóstolo. Ele defende o seu apostolado. Ele fala aos Coríntios, ele diz, vocês consideram apóstolos esses caras que estão aí? Eu gerei vocês em Cristo. E ele vai falando, eu passei por isso, por aquilo outro e tal, em fome, em nudez, em vigílias, lembram disso? Então, havia apóstolos, falsos apóstolos. E tens perseverança, mas a igreja identificou, né? Pôs à prova os apóstolos dessa igreja. E tem perseverança, e suportou prova por causa do nome do Senhor e não esmoreceu. Porém, é uma igreja que esfriou, perdeu o primeiro amor. Então, ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro. Você vai deixar de iluminar. Não está dizendo que a igreja vai para o inferno, que vai ser riscada do livro da vida. Não é isso. Simplesmente dizendo que ela perde o seu brilho. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Eu não sei quantos lembram dessa obra dos nicolaítas, são a doutrina que andou no meio da igreja primitiva. Quem lembra de Balaão, Números, acho que 22, quando Balaão foi aquele cara que levou o povo de Deus à idolatria. E por que Balaão fez isso? Porque ele ele cobiçava as riquezas. Era um homem de interesses pessoais. Muito embora ele fosse um profeta, Israel estava lá numa contenda com um povo, me fugiu agora aqui, quem era a contenda lá de Israel? No tempo de Números 22, vamos lá. De vez em quando dá uns brancos mesmo. Números capítulo 22, né? Ele estava com Balaque, né? Balaque era o rei, que ele estava nas campinas de Moabe, está aqui, e capítulo 22, vamos ler um pedacinho, assim, tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zipo, por tudo que Israel fizeram aos amorreus, e Moabe teve grande medo deste povo. Os moabitas tiveram medo de que Israel vinha consumindo tudo. Então, o que Balaque fez? Rei dos moabitas. Chamou Balaão, que era um profeta, e falou, cara, é o seguinte, amaldiçoa Israel. Porque se você amaldiçoar Israel, eu vou te dar muitos bens, você vai ser muito rico e tal, e fez muitas promessas. Balaão cresceu os olhos. Por causa das riquezas deste mundo, ele falou, cara, ele ficou empolgado, mas ele sabia que não podia falar aquilo que Deus não mandou ele falar. Ele falou, olha,
eu tenho que falar com Deus primeiro. Se Deus permitir, eu vou lá e então amaldiçoo. E aí ele foi ao Senhor e o Senhor falou assim, não, vai lá e abençoa Israel. E ele foi e abençoou Israel. E Balaque ficou furioso com ele, disse, cara, que é isso que você fez? Eu te chamei, eu te paguei para você amaldiçoar e você me abençoou. Ele falou, mas eu falei que eu só ia falar o que Deus falou. E então ele falou, vai lá e amaldiçoou. Ele falou, só se eu ouvi Deus. Deus já tinha falado com ele. Ele já sabia que Israel era um povo abençoado, mas ele queria as riquezas. Então ele insistiu com Deus. E vocês sabem que então Deus mandou a Balaão ir. E aí tem aquela história interessante, quando Balaão está indo, que a mula de Balaão, né, empaca lá, né? Espreme o pé do profeta na parede, depois empaca, e ele começa a surrar a mula, e a mula fala. O animal fala com ele, né? Então, às vezes, nós precisamos de que um animal nos fale, tamanha a nossa ignorância, tamanha a forma como estamos nos desviando do caminho do Senhor. Então, os nicolaítas têm a ver com essa doutrina. São homens que levavam o povo ao pecado. Eles estão envolvidos com o pecado de Balaão e com o pecado também que são pecados que levavam a corromper. Então, o que Balaão fez? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Balaão, sabendo, então, que o povo de Israel era um povo abençoado, ele pensou, se eu induzir o povo para o pecado e o povo pecar, então Deus mesmo vai amaldiçoar o povo. Então, ele foi a causa da queda, do escândalo do povo. Ele levou o povo ao pecado e a desviar-se. E assim foi também com outros reis, foi com Acabe, se prostituir, a prostituir a doutrina do Senhor. Então, os nicolaítas, de certa forma, têm a ver com essa doutrina, né? Alguns aqui, existe uma colocação, e essa colocação são dos pais da igreja, né? Inácio, Irineu, Clemente de Alexandria, tratam os nicolaítas agora como aqueles que vivem licenciosamente, na licenciosidade, né? Na permissão do pecado. Então, o que em Éfeso eram obras, lá em Pérgamo já virou uma doutrina. Então, a Bíblia diz que em Éfeso eles não suportaram esses nicolaítas, eles foram duros, mas eles estavam frios, agora vivendo um evangelho regularzinho. Okay? Então, esse era um contexto de Éfeso. Mas, quando nós olhamos para a história da igreja, nós podemos dizer que a igreja de Éfeso, ela se faz representar na igreja apostólica como um todo. A igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século foi uma igreja assim, uma igreja viva, uma igreja que não suportou o falso profeta, os falsos apóstolos, uma igreja que combateu as doutrinas, uma igreja que foi enfática, porém, uma igreja que foi se esfriando. Já no final do primeiro século, a igreja já estava um pouco fria, já não tinha o primeiro amor. E aí o Senhor diz, arrepende-te, vocês precisam voltar ao primeiro amor. E aí faz uma promessa, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor, dar-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Essa expressão ao vencedor, a gente tem estudado já sobre isso. Ao vencedor. E o que não for vencedor? O que não for vencedor, aqui a Bíblia não fala que eles seriam lançados no inferno, que eles deixariam de ser igreja, mas simplesmente que eles não alcançariam a promessa principal de Deus. Nós vamos ver isso em todo o Novo Testamento. É muito bom ver, por exemplo, Pedro falando sobre isso. O vencedor é alguém da igreja, não é alguém fora da igreja. Então, imagina que na igreja, aqueles que vencerem, aqueles que obedecerem ao Senhor neste sentido, a Bíblia diz que o Senhor dará que ele se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Então, tem uma promessa para aqueles que vencem na igreja. Então, nós poderíamos dizer que dentro do contexto da igreja, é uma expressão, é claro, que alguns chamam de os vencedores, por causa dessa expressão do Apocalipse, tem aqueles que vencem e aqueles que, digamos assim, que não vencem, continuaram frios. Esses continuaram frios vão para o inferno? Não. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, qual é Jesus Cristo. A pedra angular foi posta.
E ela está lá. E ela não pode ser retirada. O que pode ser retirado são as pedras. O que pode ser retirado, assim, o que pode não ser construído, é o que está sobre a pedra angular, que são madeira, palha e feno, e ouro, prata e pedras preciosas. Então, quando eu construo ouro, madeira, palha e feno, eu estou perdendo o meu galardão. Estou deixando de ganhar. E eu posso perder esse galardão ou esta salvação, em certo sentido. Ou seja, a salvação da minha alma. Qual é o propósito de Deus, irmãos? O que é que Deus quer de nós? Pedro fala isso, que nós precisamos atingir o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. O propósito de Deus é, ele nos salva espiritualmente, ele faz de nós novas criaturas, porque do jeito que estava, não tinha jeito, não tinha nenhuma chance, nenhuma esperança para os homens. E agora esse homem novo, nascido de novo, nova criatura, ele tem a possibilidade de edificar sobre essa nova obra, ele tem a possibilidade de agradar a Deus e atingir o fim, o propósito eterno, que é se tornar esposa do Cordeiro. E aí ele vai ter todo o privilégio de que comer da árvore da vida, reinar com Cristo no paraíso, e os demais. Nós vamos ver os demais no final. Mas uma coisa eu vou afirmar para vocês, não está falando que eles voltam e vão ser perdidos, perderam a salvação. Não é isso. Essa salvação da alma pode ser perdida, mas a salvação do espírito, não. Daniel. Oi. Daniel, aqui é Marcelo. Marcelo dos Estados Unidos. Tudo bom, querida? Tudo, meu amado. Eu tenho uma pergunta sobre isso, se você puder só dar um step back aí, nessa questão do ao vencedor. E segundo o que você está explicando, então existe um padrão mais elevado de cristão que herdarão a comer da árvore, que herdarão todas essas coisas, e um outro padrão que serão aqueles salvos, mas não ganharão esses prêmios, é isso? Pode explicar um pouquinho mais para a gente? Para eu explicar, vou ter que antecipar um pouquinho do final do Apocalipse, mas não tem problema. Vamos lá, eu dou uma palhinha e lá no final a gente tenta melhorar um pouquinho. O que eu estou querendo colocar, prazer em falar contigo, tá, Marcelo? Bom demais te ver. Bom demais. O que eu estou querendo falar aqui é o seguinte, a igreja, ao longo dos séculos, muitos agora perderam a visão. Né? Isso não é uma visão da igreja, da Bíblia, nem uma visão da igreja primitiva. Transformou a salvação do espírito como seu alvo, com ser livre do inferno como seu alvo primário. E, na verdade, esse nunca foi o ideal de Deus. Deus não criou o homem para o pecado para então salvá-lo. Deus criou o homem para ser seu companheiro, ou usando uma linguagem analógica, ser sua esposa, ser sua pessoa íntima. Nós, quando falamos que o propósito eterno é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, e aí eu vou ter que abrir um pouquinho isso aqui, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, nós estamos dizendo uma inverdade? Não, nós estamos dizendo uma verdade, mas essa verdade ainda não está plena. Porque no terceiro capítulo, na terceira carta de João, no versículo 2, João fala assim, na segunda carta, onde está? Não, segunda. 1 João 3,2, desculpe. 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus? Claro. Mas João 1,12, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ok? Então, todos que recebemos a Cristo agora somos filhos de Deus. Nascemos de Deus. Por que nós éramos filhos de Adão? Porque nascemos de Adão. Por que eu sou filho do meu pai? Porque nasci do meu pai. Então, agora eu sou filho de Deus porque nasci de Deus. Todo ser humano, ele não é filho de Deus porque ele é nascido do Adão caído. Então, para ele ser nascido de Deus, ele tem que ser gerado pela semente divina. É isso que Pedro fala. Então, a semente divina é enxertada em nós pela obra da redenção, a morte, a ressurreição de Cristo, e pelo Espírito Santo, nós somos nascidos de Deus. E neste momento nós nos tornamos filhos de Deus. Ok? Isso é propósito de Deus, sem dúvida. Mas, diz aqui, 1 João 3,2, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que havemos de ser?
O que Deus quer que sejamos? Só filhos? Não. O propósito de Deus, a Bíblia termina com, e vamos ver isso em Apocalipse 19, termina com uma festa de casamento entre Cristo e a igreja. Deus quer que os filhos se transformem em esposa. E aí eu chamo Isaías, capítulo 62. Isaías, capítulo 62, versículo 15. Versículo 5, perdão. Porque como jovem esposa a donzela, assim teus filhos te esposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Então, Deus quer agora que nós cresçamos na intimidade com Ele. Ora, quem tem mais intimidade com você, Marcelo? Suas filhas ou a Keila? Certamente a Keila. Quem tem mais intimidade comigo? A Geisa ou o Felipe e a Érica? Certamente a Geisa. Ela partilha dos detalhes, né? Agora, na experiência aí da minha recuperação do tratamento do câncer, ela foi participante ativa, né? Passando creme em mim, não foram os filhos, é minha esposa. Nós repartimos a intimidade, o leito, a cama, as intimidades, os cuidados, somos íntimos. Então Deus está chamando um povo para crescer em intimidade, para sentar no trono. Essa íntimo vai reinar com ele. Só que nós podemos alcançar isso ou não. Quando eu não alcanço isso, eu perco. Então, nesse sentido, eu posso perder este tipo, entre aspas, de salvação, que alguns chamam de salvação da alma. Outros preferem usar a expressão santificação. Mas a salvação da alma é, eu tenho a semente de Deus no meu espírito. Irmãos, por favor, você não precisa crer em tudo isso que eu estou falando e concordar 100%. Uma coisa só eu te peço, tá? Que você ame ao Senhor e caminhe em santificação para agradar ao Senhor. O resto Ele fará. Nós estamos aqui tentando entender, tá certo? E é assim que eu tenho já entendido há algum tempo e tenho lido esses dias, inclusive, o irmão Vimalgo. Eu peguei, não sei se está por aqui, um livrinho antigo. Depois eu vou achar para mostrar para vocês. Acho que está com você, né, Geisa, lá na sala. É um livrinho muito antigo. Vimalgo foi um irmão, a maioria de vocês não conhece. Ele era o fundador e líder de uma missão chamada Chamada da Meia-Noite. Vimalgo foi a Chamada da Meia-Noite era exclusiva para evangelizar judeus. Para evangelizar judeus. A Geisa foi buscar lá. É tão velhinho o livro que ele é de 1980. Aqui, 80, Eis o Noivo. Esse cara aqui. Vimalgo, esse irmão aqui. Ó. E eu tinha esse livro aqui há muitos anos e recentemente resolvi lê-lo outra vez. Nem lembrava mais que estava lá. São quantos anos? Quase 40 anos. E Vimalgo fala exatamente isso que eu estou falando aqui. E eu falei, meu Deus, eu pensei que eu era o único maluco na Terra, mas tem mais gente pensando igual a mim. Então, veja bem, o que eu estou querendo dizer é que o propósito eterno não é simplesmente nos tirar da perdição. Essa salvação que Deus gerou no nosso espírito, nos libertando do pecado e da morte, nos transformando em filhos de Deus, essa salvação, ela está selada em nós, pelo Espírito Santo da promessa. Agora, o que vem daí para frente, nós podemos perder. Então, essa tem sido uma discussão histórica. O cristão pode perder a salvação ou não? Alguns dizem, pode perder. Outros dizem, não. Né? Então, eu diria sim e não. Depende de que salvação você está falando. Se estivermos falando da entrada, da salvação inicial do Espírito, não. Paulo diz, e aí você pode ler 1 Coríntios capítulo 3 novamente, ele diz que se alguém edificar ouro, prata e pedras preciosas, receberá o galardão. E qual é o galardão? O Senhor diz, eu sou o teu galardão. Nós precisamos de galardão em muita coisa, que durante muitos anos as pessoas estrelinha na coroa, patente e casa mais assim, assado. Quantas casas a igreja acha que nós vamos ter lá? Lá no céu Deus está preparando a minha casa, lá eu vou ter uma mansão. Sinto desapontá-los, mas não existe mansão para cada um de vocês lá, porque lá no céu só tem uma casa. Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. É uma casa com muitos cômodos. E nós vamos morar nela, com a graça de Deus. Né? Então, nós estamos juntos nesse processo. Então, Paulo disse, se alguém edificar ouro, prata e pedras preciosas, receberá o galardão.
Porém, se ele edificar madeira, palha e feno, a obra dele vai ser queimada pelo fogo. Imagina, quando nós comparecemos diante do Senhor, e aí nós temos, ele é fogo consumidor, correto? Nosso Deus é amor, paz, alegria, justiça, tudo mais, mas ele é fogo. E aí eu chego com madeira, palha e feno. O que vai acontecer com a madeira, palha e feno diante do fogo consumidor? Vai consumir. Mas aí Paulo diz, contudo, a obra inicial, a base, o alicerce permanecerá. E esse cara será salvo, como que pelo fogo. Ele é salvo, porém, ele não chegou lá. Saiu do Egito, mas não entrou em Canaã, como diz o escritor de Hebreus no capítulo 4, 3 e 4. Então, existe uma promessa, existe uma coisa maior. Nossa questão agora, a minha questão, eu não quero mais saber do inferno. Eu quero alcançar o propósito para o qual eu fui chamado. Eu quero ser um dos vencedores. Eu quero vê-lo face a face. Eu quero participar. É muito bom já ser salvo? Claro! Milhões de vezes melhor do que perecer nas penas eternas, nas chamas eternas. Mas, mesmo essa nova vida que um cristão pode ter, e aí você fala, mas ele vai viver onde? Eu vou antecipar um pouquinho aqui novamente. Lá em Apocalipse, capítulo 20, 19, 20, capítulo 20, né? Depois que pulei, dei um salto, aí vou ter que voltar lá, tá? Mas eu acho importante pensar isso. Depois que Satanás é preso, lançado no lago de fogo e enxofre, já teve o reino milenar, Satanás já foi destruído, já acabou tudo. Vamos viver agora a nova era, no bom sentido, não é essa nova era aí não. Vi um grande trono branco, e aquele, 20, versículo 11, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava descrito no livro. Esses detalhes a gente vê lá na frente, mas eu queria destacar isso aqui. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. Agora presta atenção no versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Então, daqui para frente, não tem ninguém que esteja fora do livro da vida. Aqui, a partir do versículo 15 do capítulo 20, não existe mais ímpio, não existe mais quem não é salvo, porque quem não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então, daqui para frente, versículos 21 e 22, nós vamos tratar da questão dos salvos, E aí, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver a Nova Jerusalém, que desce do céu, nós vamos ver a nova ordem, não essa nova ordem que está aí. Isso tudo é falsificação, tá, irmãos? Essa até terminologia é falsificação. Mas existe realmente um novo céu, uma nova terra. Quem vai habitar o novo céu, a nova terra, minha gente? Nós, os salvos. Os salvos vão habitar o novo céu, a nova terra. Agora, quando você continua lendo o capítulo 21 e 22, você vai ver que no novo céu, a nova terra, tem nações. Quem são as nações do novo céu, a nova terra? Os salvos. Porque Oi? Está ouvindo? Quem não era salvo foi lançado no lago de fogo e enxofre. Agora, dentre os salvos, tem aqueles que estão vivendo no novo céu e nova terra, o que é maravilhoso. Mas tem alguns, que estão mais íntimos, que chegaram ao fim do propósito, que receberam o galardão, que desfrutam da presença do Cordeiro dia e noite. Esses é o que a carta aos Efésios está dizendo, que se alimentam da árvore da vida, que se encontram no paraíso de Deus. E aí vai. Então tem um contexto aí todo que vai sendo avaliado. E depois a gente vai entrando nesses detalhes. Mas o que eu quero colocar, e também aqui essa aqui, irmãos, é uma posição que alguns irmãos têm, por favor, vocês não são obrigados a concordar com tudo que eu estou falando. O que eu estou querendo colocar, e isso eu peço que vocês entendam, a despeito de
pode ter discordado alguma coisa, eu não sou dono da verdade, e algumas coisas eu tenho tido que rever ao longo da história, né? Se eu fosse publicar hoje a minha monografia de seminário, eu teria que revê-la completamente, porque as posições que eu tinha lá são muito diferentes das que eu tenho hoje. Porque a minha fé foi crescendo, eu fui amadurecendo no conhecimento do Senhor, né? O que eu quero dizer é o seguinte: não se contente com a perdição, com a salvação do inferno. E não diga, que bom, eu já estou livre lá e isso me basta. Isso é o mínimo que podíamos ter. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor quer ser íntimo de nós. Pedro diz que aqueles que veem assim, que só enxergam essa primeira salvação, ele diz que 2 Pedro 1,9, aqueles a quem estas coisas não estão presentes é cego, no grego é míope, só enxerga o que está aqui, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Estou lendo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor quer que nós entremos amplamente no reino dele. Bem, se eu não entrar amplamente, já é muito bom estar com o Senhor. Mas eu quero a intimidade do Senhor. E quando eu caminho um pouquinho, que eu aprendo um pouquinho mais dele, eu não quero mais aquilo que estava lá atrás, porque é pequeno demais. Por isso, irmãos, versículo 12, sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Então, assim, eu estou aqui, não estou querendo criar uma nova doutrina, não estou querendo enfatizar esse aspecto. Eu só estou querendo dizer para os irmãos, e eu sei que tem irmãos que entre nós, não, para mim está bom, eu estou salvo, está ótimo. Eu estou só querendo desafiar vocês, a vocês entrarem de cabeça nisso. Ser salvo do pecado, do inferno, não é tudo. É maravilhoso, mas não é tudo. Existe ainda algo maior. Então, por isso que Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Como eu posso desenvolver a salvação? Se ela já me foi dada por graça, que salvação está falando? De que agora aquela semente que foi plantada no meu espírito, ela inunde todos com Cristo. De tal forma que eu seja semelhante a ele. Porque ninguém pode casar com alguém de outra espécie. Eu venho falando isso nas nossas reuniões aqui em Vitória já há algum tempo, né? Os irmãos que são daqui sabem. Desculpe a repetição, me perdoe, né? Mas eu estou compartilhando com pessoas que não estão aqui todo dia. Me suportem, né? Meu amor. Mas eu quero dizer para você, ninguém pode casar com alguém de outra espécie. O cachorrinho casa com a cadela, o gatinho casa com a gatinha, o boi casa com a vaca. O santo casa com santo. Então, a primeira coisa que Deus teve que fazer foi nos santificar em Cristo para então elaborar o casamento e preparar a noiva. Porque do jeito que estava, não tinha chance da gente casar. Porque santo não casa com o pecador. Então, à medida que nós vamos nos tornando semelhantes a Ele e somos transformados à imagem do Senhor, nós nos tornamos prontos para o casamento. Em outras palavras, para a intimidade do Senhor. Ok, Marcelão? Valeu, vi aí o seu ok. Então, voltando aqui um pouquinho, né? Isso é só uma ideia. Estudem e contribuem, entrem aqui falem mais sobre isso, vai ser muito legal. Quem tiver uma palavra aí, eu acho que depois pode repartir, eu acho que vai ser muito bacana. Eu vou dar só mais uma palhinha aqui para a gente fechar e depois a gente volta aqui nas igrejas. Só um detalhezinho aqui. Então, para voltar, né, porque eu tive que entrar um pouquinho nesse outro campo aí, então eu não consegui chegar onde lá que queria. Mas voltando aqui. Então, a igreja... me perdoem, onde é que eu estava aqui? Eu estava em Éfeso. Aqui, ok. Esmirna, mas eu não vou agora ler, porque senão vai dar tempo. Eu te ler na próxima. Então, a igreja em Éfeso seria a igreja do primeiro século. Ela existiu, mas ela representa a igreja do primeiro século. A igreja no tempo apostólico. A Esmirna seria a igreja sob perseguição, entre o ano 100 e 316. Pérgamo seria uma igreja misturada com o mundo. Por isso, a Bíblia, vocês vão ver esse tema, onde está o trono de Satanás? A igreja da Idade Média, a igreja da escuridão. Tiatira, a igreja idólatra, a igreja do fim da Idade Média. Sardes,
A igreja da Reforma, século XVI, né? Quem não lembra? Aí vem os valdenses, vem os irmãos morávios, vem Lutero. A igreja começa a reviver. E vocês vão ver lá em Sardes, né? Só para dar essa palhinha aqui, ó. Com essas tuas obras que tem de que vives e estás morto. Capítulo 3 estou, só dando essa palhinha. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. A igreja da Idade Média estava vendendo indulgência, estava vendendo terreno no céu, estava totalmente corrompida. Lembra depois de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum que hora verei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas, oh, aleluia, que não contaminaram as suas vestiduras, andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Esses irmãos, ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Esses irmãos foram os protagonistas do grande avivamento. Filadélfia, a igreja do século XVII e da igreja XVIII, é a igreja em avivamento. Quem não viu a igreja, quem não leu a história, nós vamos conhecer a história dos Irmãos Unidos, vamos conhecer a história dos milagres, do avivamento na Rua Azusa, em 1902, e a igreja que vai avivando. E a última igreja é a igreja de Laodiceia, é a igreja que, em estado final, é a igreja em apatia e apostasia. Então, nós vamos dar mais umas palhinhas aqui sobre a igreja, mas eu queria deixar essa visão global. Você pode ler um pouquinho mais aí depois. Ok? Aí a gente depois entra um pouco mais sobre o capítulo, dá um retorno nessas questões da igreja, enfoca algumas características, e entra no capítulo 4, que é a visão do céu. O capítulo 4 vai falar de uma visão do céu e logo vai falar sobre o livro selado. É fantástica essa visão do livro selado, do capítulo 5 até ali o capítulo 8, capítulo 9. Ok? Eu acho que já são 8 horas, né? Já fomos aqui até demais. Desculpe, às vezes eu me empolgo e passo da hora, né, irmão? Alguém quer colocar mais alguma coisa aí? Pode falar. Alguém tem alguma pergunta, gente? Ô, Daniel, tá me ouvindo? Sim, Renan, fala aí. A minha pergunta é lá em Mateus 20, que quando a mãe de Tiago e João vira para Jesus e pergunta e pede, né, para Jesus para que os filhos dela estejam ao lado dele no reino dele. E aí Jesus responde que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor entre vós. Uhum. É isso assim que pode ser comparado assim ao galardão que está reservado para os filhos de Deus nos céus. Quanto menos tiver de nós mesmos em nós, mais será o nosso galardão no reino dos céus. O galardão não são coisas, eu queria deixar claro isso. O galardão é ele mesmo. Porque nada do que Deus tenha para nos dar, por melhor que seja, pode se dissociar da sua presença. Pode ser separado dele. A melhor bênção de Deus é ele mesmo. Então, assim, quanto menos de mim, mais dele. Então, de certa forma, é isso que você está falando. Mas não é um prêmiozinho que vamos receber. Porque o que uma noiva espera no casamento? Uma casa bonita? Uma viagem de núpcias maravilhosa, uma lua de mel fantástica? O que ela espera? Pode dizer, tudo isso é bom. Mas o que ela quer mesmo é um noivo. A melhor coisa que pode ter para a noiva é o noivo. O melhor presente é o noivo. Muitas pessoas têm casado e não têm tido essas coisas todas e vivem uma vida maravilhosa, porque elas vivem a vida do outro. Então, a vida de Deus é o grande galardão. Essa vida é a árvore da vida, viu? A árvore da vida é o tipo de Cristo.